Oi, seja muito bem-vindo ao Conta Pra Mim de hoje, com a participação toda especial desse querido amigo Luiz Cláudio. Bem-vindo! Que bom estar aqui, Melissa. Legal demais. A gente está assim ensaiando essa entrevista faz um tempão, né? Poxa. Muito tempo, desde o iniciozinho do meu Conta Pra Mim. Eu queria que você contasse para o nosso público aqui como começou a sua carreira musical. Assim, de forma resumida, que você puder colocar pra gente aqui, como que começou? Bem, antes eu quero dizer para vocês que é um privilégio estar aqui conversando com vocês, conversando para o teu público que tem seguido você aí no canal do YouTube. Eu fico tão feliz de saber que há seguidores assim fiéis de um ministério tão poderoso que Deus deu para sua vida, né? Amém. Eu comecei há 42 anos atrás. Ô, Glória! É um mito, é uma lenda, a gente brinca aqui entre os adoradores, né? E Deus me deu o privilégio de gravar meu primeiro LP. Sim, né? Você começou nessa fase. Isso, 1980. Né? Aí você faz a soma, você vai saber a idade do velhinho. Olha, Luiz, eu já quero te dizer o seguinte, foi, assim, o ministério seu é uma inspiração pra gente, desde o início. Eu lembro que nós estávamos, eu e o Sandro lá na Conde de Bonfim, no Rio de Janeiro, e a Mary por lá também, de repente ela falou, escuta aqui, hein? Quando é que vocês vão pegar a estrada e sair viajando e tal? E a gente olhava assim, nossa, mas eles viajam tanto, eles cantam em tantos lugares. Como o Luiz é conhecido, né, na igreja adventista, especialmente fora dela. Será que a gente vai conseguir construir um ministério assim, sólido? Então é assim uma inspiração à sua vida, né? É inacreditável, tanto para mim quanto para você, chegar até onde nós chegamos, né? E a gente olha para trás assim, meu Deus, como é que eu trilhei esse tempo todo no ministério, né? E como o Senhor não me permitiu desistir, né? E motivos às vezes até nem faltaram para a gente desistir. Mas graças a Deus esse ministério ele se alongou bastante, como eu falei, 42 anos. E é tempo, é bastante tempo. Eu pude constituir uma família. Eu venho de uma família de cantores também. Meu pai sempre cantou em quarteto, cantou por 20 anos. Meu pai gravou um compacto disco, não sei se você, talvez vocês nem lembrem, porque a gente não está lembrando nem mais de CD, imagine. Não é MD, não. Era um compacto disco, tinha 2 faixas de cada lado. Entendeu? Era um disco compacto mesmo, né? Então eles gravaram em 1960. Uau, né? É muita história. Aí, 2 anos depois eu estava nascendo, né? Em 1962, e tem um fato interessante. Quando minha mãe estava grávida, meu pai, como cantava muito também, meu pai estava sempre cantando com o quarteto, eram irmãos, né? Eles eram eram os irmãos mesmo. Nossa, a harmonia, de sangue, a harmonia no quarteto de irmãos, gente, é demais. Uma química muito boa, né? Aí a minha mãe me levava, a minha mãe ia, acompanhava também muitas vezes, e a minha mãe falava que tinha uma vibração muito grande na barriga dela, né? Quando meu pai estava cantando, né? O quarteto cantando. 6 anos de idade, eu já participei de solos, concurso de solos na igreja. Então, eu já estava inserido na música o tempo todo, na música, e com 7, 8 anos de idade já liderava um grupo de garotos, né? Eram os primos e irmãos, sabe? Olha a inspiração para você que está assistindo, que é um juvenil aí, ó. Isso. E hoje o que não falta é juvenil aí, já talentoso, tocando e cantando. O meu primo tocava, né? O pai do Felipe Carvalho, ele tocava, o meu primo Elcio, e todos nós éramos 7 garotos cantando, era muito legal, grupo Sininhos, né? E ali começou um trabalho assim tão bonito e responsável com os meninos, que aí quando eu fui chegando na idade de uns 13, 14 anos, aí eu ingressei num grupo
já adulto, oficial. que foi o Grupo Sândalo, né? E ali começou uma história muito forte de louvor. Eu tive uma escola muito boa porque era um grupo que sempre primou assim, a prioridade deles era evangelismo. Uhum. E era evangelismo em presídio, em hospitais. Então, essa escola foi muito forte para mim no evangelismo, né? Te preparou me preparou ter um ministério para mesmo. quando eu entrasse no ministério de solo, que eu nem imaginava que era isso que Deus estava reservando para mim, né? Uhum. Então, o tempo foi passando e aos 18 anos eu pude gravar meu primeiro LP. Puxa vida. Primeiro Poxa, LP. foi uma E daí coisa você assim. gravou... você não tinha gravadora na época? Eu não tinha gravadora. Independente aqui. Foi independente, mas eu tive o auxílio de uma gravadora chamada Tempo Produções. A Tempo Produções era do maestro Valdenir de Carvalho. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Eu não lembro. Ele era batista, né? Uhum. E ele era uma pessoa assim, muito capaz, e ele tinha detenção de muitos direitos de músicas americanas. E a minha escola também foi uma escola assim, também muito ouvindo músicas americanas e tudo. A gente usava muitas versões. Você também foi na época, né? Você meu primeiro disco, 70% era a versão. Então ele deu todo apoio. Eu entrei com meus 18 anos, na primeira vez no estúdio, e foi assim emocionante ver que logo quando eu subi as escadas, ali já estava a foto de Roberto Carlos com o dono do estúdio, né? Que emoção, estou no mesmo lugar demais, que ele né? Demais, né? E ele tinha gravado, e ele estava num calhambeque na foto, ele num calhambeque junto com... era muito bonito, era um carro todo aberto assim, e estava ele e o dono do estúdio, eles eram amigos. E eu fiquei muito emocionado, sabendo que estava gravando no estúdio de um cara que é ícone aí no meio popular, né? Esse disco Foi Amor, foi o primeiro de quantos? Foi Amor, sim. Disco solo mesmo, acho que de uns 16 trabalhos, né? Quando eu vi meu primeiro LP, eu não estava preparado para uma carreira. Tanto é que eu fiquei frustrado, porque em 10 anos eu tentei bastante, mas não tinha divulgação, era muito difícil. Então eu consegui vender só 500 cópias em 10 anos. Uau! Né? 500 cópias. Pois é. Tipo assim, 50 cópias por ano, 4 cópias por mês e uma por semana. Eu ia morrer de fome, né? Literalmente, né? Entendeu? Então, eu fui vendo que não era coisa fácil. Não era esse o momento. Ainda mais naqueles tempos, né? Nessa Sim. fase que você começou como praticamente pioneiro. Sim. Né, no nosso nada meio. favorecia. Nada favorecia. Para deslanchar o ministério. Então não era o momento ainda. Aí passaram-se 10 anos, em 1990 voltei a querer gravar alguma coisa. Nossa, isso passou um tempo 10 anos, 10 anos. Não, mas não tinha condição, né? Com esse sucesso todo de venda, não tinha condição de pensar num segundo. Né? E eu não sei como é que eu pensei num segundo trabalho em 1990, porque também... Mas eu fiz um trabalho mais modesto. Já não era um estúdio assim tão de pompa como foi o primeiro. Mas só que era um estúdio bom também. Então a gente fez o segundo trabalho, que foi aquele repertório do Ele Vai Te Carregar. Aí nessa... se os fardos do mundo levou sobre seus ombros, sei meu amigo que vai te carregar. Isso aí. Mas só que nessa época eu fui confundido um dia. Eu fui percebendo que vinha na minha direção à distância 2 garotos sem camisa, mas eles estavam com 2 armas e eles vinham ao meu encontro. Aí eu comecei a caminhar rápido em direção contrária a eles, né? Dei as costas para eles. Mas aí
de repente eu olhei, e quando eu olhei eles estavam vindo muito mais rápido e vindo correndo, mas eu corri também. Menino! Aí comecei a correr. Mas com a arma ali e eles com as armas, mas só era a luz do dia, 10 da manhã, né? Aí eu tive que usar um recurso assim, de repente, porque era Avenida Brasil, e eu vi que vinha um ônibus e eu dei sinal para o ônibus. E quando eu dei o sinal para o ônibus parou. E eu, com o ônibus andando assim mesmo, eu entrei. E quando eu entrei, aí eu falei, tô bem. Aí só que quando o ônibus começou a andar... Eles entraram, aí eles entraram na frente do ônibus com as armas. Gente. Apontada. Aí eu falei, já era, meu Deus. Aí eles então gritaram, sai. Aí todo mundo pensando em sair, né, do ônibus, mas não. Aí ele falou, não, era comigo. E mandando eu sair do ônibus. A ideia deles era, eles achavam que eu era algum policial ou alguém que estava paisando ali, entendeu? Eu estava fiscalizando a área e tal. E eu usava meu cabelo bem raspadinho, então... eu só sei que eles pensavam que eu era algum policial. E eles então me tiraram de dentro do ônibus, me puxaram, e o ônibus foi embora. Fiquei eu e os 2 bandidos. Do lado na Avenida Brasil. Aí eles começaram a cutucar com a arma nas minhas costas para eu descer a ribanceira para a favela. E aí eles gritavam comigo, e aí eu comecei a falar, por favor, eu não sou quem vocês estão pensando, eu sou aí eu falei que era um cristão e tal, mas eles não querem saber. Quiseram saber e foram cutucando forte com a ponta da arma, um cano da arma nas minhas costas. Eu acreditei que ali era o fim. Porque para eles matar é igual beber água, entendeu? Então, falei para Deus que eu ia morrer. Para senhora, eu nem consegui me vender meus 1000 dias. Mas eu falei para Deus que eu ia morrer. Eu dei esse recado para Deus. Aí Deus falou, seu filho, você não sabe nem o que você está falando. Que morreu o quê? Né? Mas aí, só que eu falei para Deus que ia morrer. E fiquei esperando. E eles então tomaram distância com as armas apontadas para mim. Aí eu só esperava as balas no meu corpo, né? Mas eles dispararam as balas, nenhuma pegou no meu corpo, vieram todas no meu pé, assim, pegando no chão, né? E eles então viraram a esquina da favela. E sumiram. E eu estava vivo e nenhuma bala tinha pego no meu corpo. Ele te carregou. E ali eu percebi que Deus tinha um plano muito forte na minha vida. Ali eu renasci, ali para mim começou o meu ministério. Foi um batismo ali, né, do sofrimento, da angústia. Eu falo 42 anos por causa do primeiro LP, que foi a marca profissional do meu trabalho. Mas eu posso dizer que são 32 anos depois disso que se passa hoje, falando para você aqui, para os nossos amigos no YouTube aí, né? Ali eu percebi que Deus tinha um plano na minha vida, e eu posso contar a partir daquele momento que ali começou o meu ministério realmente. Nossa. Entendeu? E frutos desse ministério, tem como contar pra gente uma experiência, algum testemunho? Eu estou me lembrando aqui de uma que aconteceu com a música Até Que Nos Ajudou o Senhor. Foi um milagre tremendo. Uma senhora daqui de São Paulo mesmo, da zona leste ali, acho que Vila Prudente, uma coisa assim. E ela foi me assistir uma vez, no final do programa ela me contou o efeito que uma música tinha causado na vida dela. Ela tinha recém perdido o marido, que o marido tinha se suicidado. E o marido, ele era um ancião de igreja, mas era bem introvertido, e ela não entendeu, ela começou a questionar Deus. Ali foi duro para aquela mulher, com 2 crianças para cuidar, uma situação difícil financeira. A música Até Que Nos Ajudou o Senhor ajudou demais no processo, porque ela desistiu de tudo, ela desanimou da fé, ela se afastou de Deus, mas só que ela foi visitada por alguns jovens da igreja. E os jovens da igreja passaram, tipo assim, meio que uma receita para ela cantar todos os dias Até Que Nos Ajudou o Senhor.
exercitando a fé dela, cantando essa música Até Aqui Nos Ajudou o Senhor, porque os meninos falaram assim: a senhora deve agradecer todos os dias. Não peça nada para Deus, só agradeça. Foi um exercício de fé para ela. Agradeça. E ela agradecia, demorou o processo, mas finalmente ela recebeu o comunicado do INSS, foi lá e, para surpresa dela, ela foi aposentada com R$1.200 naquela época. Não tinha explicação. Ela pensou que era até os atrasados, sabe? Quando ela assinou o papel e tudo. Aí a gente lá do INSS falou assim: não, é o que a senhora vai receber a partir desse mês. Todos os meses você vai receber a partir desse patamar de R$1.200. Ela falou: meu Deus. Ela saiu dali chorando, emocionada, e Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ela saiu dali encantada. Louvado seja Deus. Deus nunca desampara os filhos, né? Você tem um hobby? Alguma coisa que você gosta muito de fazer? Eu gosto porque eu já gostava de correr, sabe? Eu gosto de fazer Cooper, né? E se confirmou mais ainda quando eu conheci a Mary. Porque quando eu conheci a Mary, assim, eu já conheci ela antes, que a gente estudou antes, mas quando eu conheci de fato a Mary para conversar com ela, foi nesse dia que eu estava participando de uma maratona de 8 km e eu ganhei a maratona. Yes! Aí, só que nesse dia não foi só a maratona, eu ganhei a Mary. O coração da Mary. Da Mary, né? Eu queria que você compartilhasse, como a última palavra, o seu verso favorito da Palavra de Deus. Olha, um verso que eu gosto muito é Romanos 12. Seja feliz com a esperança que você tem, né? Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, na provação. Seja perseverante na oração. Seja genuíno na oração. Então, esses 3 conselhos do apóstolo, eles não saem da minha cabeça, sabe? Primeiro que eu tenho que ser feliz. Se eu tenho esperança, eu tenho que ter alegria por ter uma esperança, né? Então eu não posso viver assim, falando para as pessoas que talvez que tenham esperança, até através da música mesmo, se eu realmente não estou feliz com a esperança que tenho. Então é muito importante a gente ter essa alegria pela esperança que a gente tem. E segundo, uma vida paciente, resiliente, porque as provas vêm e quando a gente perde assim, a paciência, a gente acaba cometendo graves erros, porque a gente se antecipa, a gente quer agir, a gente quer pelos nossos impulsos, né? E a gente pensa que, não, nada, você estragou tudo. O tempo nosso quase sempre estraga. Mas então, como esperar o tempo de Deus? Paciência. Por isso que tem uma passagem que aqui está... Perseverança dos santos. Exatamente. Né? Paciência dos santos, que guardam o nome de Deus, tem a fé em Jesus. Então é perseverança. E a gente vai vencer pela resistência, pela resiliência, pela perseverança. Aí tem segredo para a vitória também, né? É verdade. E a arma da oração, né? Em tempos de guerra, e não só em tempos de guerra, né? Porque a nossa vida, a gente já nasce em tempo de guerra, né? Nós nascemos já em tempo de guerra, né? A guerra é pela sobrevivência, a gente vem de famílias paupérrimas, né? Meu pai, um alfaiate, nunca ganhou mais do que um salário mínimo e meio, vou falar um salário mínimo e meio, porque eu lembro de algum momento ele ter um pouquinho mais do que um salário mínimo, mas cuidar de 5 filhos com um salário mínimo no nosso país, impossível. Meu pai é sapateiro e cuidando, com 4 filhos, nos colocou na escola particular só pelo milagre de Deus. Então, milagre de Deus. Mas nunca faltou comida na minha casa. Olha, é uma coisa assim, impressionante, é muito milagroso. E a fidelidade, né? Sim, ofertas sim. Também. Então, Deus um pouquinho demais. Com Deus é muito.
É muito. É impressionante. Ele nos capacita de alguma forma, né? Multiplica. A gente espreme daqui, a gente economiza mais, a gente não fica se achando, não, a gente, sabe, a gente fica mais contido, a gente fica mais atento às coisas, né? E a palavra também diz, contentai-vos, né? Sim. Fique satisfeito com tudo aquilo que Deus proporcionou para você, não importa o quanto. E ele gerencia se a gente colocar nas mãos dele, né? Muito obrigada, Luiz. Poxa, que Deus abençoe muito teu ministério, muito mais, até a breve volta de Jesus. Amém, né? amém. E assim, mais uma vez quero agradecer porque realmente você e Mary são uma inspiração para o nosso ministério também. Já temos mais de 20 anos de estrada também, né? Amém. E Deus seja louvado por pessoas como você que aceitam o desafio, né? O chamado do Senhor. Amém. E se você gostou do nosso Conta Pra Mim de hoje, já curta esse vídeo, já compartilhe, já deixe seu comentário ali, o que você achou dessa entrevista. Já siga também os perfis do Luiz Cláudio e todos os outros meus também. Ouça as nossas músicas nas plataformas digitais, isso vai ajudar muito o nosso ministério a se manter, aí né? Na sua telinha aí vai aparecer os meus contatos também. Com certeza, né? É isso aí. E você vai poder nos acompanhar, né? Mais pertinho do nosso ministério. Nosso ministério também. Isso aí, vai estar na descrição do vídeo também, para você clicar direto ali e acessar o Instagram, o canal do YouTube do Luiz também, e que Deus esteja com cada um de vocês que nos acompanhou nessa conversa especial, nessa conversa que realmente tem base, um ministério sólido para a glória do nosso Deus. Um grande abraço para vocês e até o próximo Conta Pra Mim.